Vamos lá. Advogado de empregador. Pode ser que tu esteja diante do inquérito. Lembra do inquérito? O inquérito é aquela ação pequenininha, bonitinha, que seria uma maravilha se caísse na tua prova, porque ela é super curtinha. Eu vou fazer inquérito em face de quem? Ou é em face de dirigente sindical, ou é em face de decenal. São esses dois estados que exigem inquérito. Qual vai ser a dificuldade do inquérito? Capitular a justa causa. Em mais essa situação, eu não quero que os senhores façam escolhas. Não é porque achou uma conduta de justa causa que acha que vai ser só aquela. Pode ser que eu tenha 3, 4 condutas. Pode ser que o empregado tenha depredado a empresa, justa causa por mau procedimento, 482B de bola por mau procedimento. Ele tenha feito uma agressão a um colega de trabalho, 482J. E ele tenha ainda insultado o seu chefe, 482K. Então, não façam escolhas. Se vocês acharam letra B, letra J, letra K, coloquem todas. Fique esperto para a letra B e a letra H. Por quê? Porque letra B e letra H tem 2 justas causas. Na verdade, a B e a H somam 4 condutas. Na B tem 2 e na H tem 2. Por essa razão, quando vocês tiverem que referir a letra B, vocês têm que dizer por mau procedimento ou por incontinência de conduta. Se tiverem que referir a letra H, vão ter que dizer por indisciplina ou por insubordinação. Não é para fazer 482B, sem dizer que tipo de conduta é, ok? Não se esqueçam também das justas causas da lei de greve, artigo 9º, artigo 14, que eu já te falei aqui. Da justa causa pela recusa injustificada de uso de EPI, de equipamento de proteção individual, do 158, parágrafo único. Da justa causa pela recusa injustificada ao trabalho de metroviário ou ferroviário. Na ação de inquérito, não te esquece de referir o 494 da CLT, porque tu vais pedir que o requerido, que é o empregado estável, permaneça suspenso até a decisão final do inquérito. Outra coisa na ação de inquérito, tens que enfrentar a questão do saldo de salário das férias vencidas, porque tu estás buscando a dispensa dele por justa causa. Ok, mas se ele tiver saldo de salário e férias vencidas, ele tem que receber. Se o problema não te trouxer esses dados, se ele tem ou não, saia pela tangente. Fale só assim, em qualquer dispensa por justa causa, é assegurado o pagamento de saldo de salário e férias vencidas que o empregado tenha adquirido, né? Porque se ele adquiriu, ele vai receber. Se ele não adquiriu, ele não vai receber, ok? Agora nós vamos falar da peça que é a menina dos olhos da OAB, que é a contestação. Só que cuidado. Se tu estiveres diante de uma inicial, primeiro aplica a fórmula para saber qual é a peça. Então, diante de inicial, a primeira coisa que tem que saber é qual é a peça. Se for contestação, aí a gente vai aplicar a fórmula da contestação. Como é que eu sei qual é a peça? Vamos lá. Presta atenção. Para eu saber qual é a peça, quando vier falando uma inicial, se já tiver sido deferida uma liminar na inicial ou uma tutela antecipada, a peça é MS. Súmula 414, inciso 2º. Então, se vier dito lá no problema que o empregado entrou com uma ação e pediu liminar e o juiz deu, e essa liminar não deveria ter sido concedida, a tua peça não é contestação, a tua peça é um MS. Segunda coisa, pode ser que a tua peça seja uma exceção territorial, né? Porque é muito fácil você colocar um problema enorme te induzindo a fazer a contestação e de repente não é contestação, é uma exceção. Então, cuidado com os focos. O foco do MS é a cassação, é a liminar. O pedido dele é a cassação da liminar.
O foco da exceção é a distribuição da ação, que está errada. E o pedido de uma exceção é o quê? A declaração de competência e a remessa dos autos ao juízo competente. A gente só pode pensar na reconvenção se vier contando na história que o empregado causou um prejuízo à empresa. E essa ação proposta pelo empregado, ela tem que ser de rito ordinário. Se for de rito ordinário e o empregado causou um prejuízo à empresa, eu vou estar diante de uma reconvenção. Excluída a hipótese do MS. Excluída a hipótese da exceção. Excluída a hipótese da reconvenção, a peça só pode ser contestação. Ok. Que cuidados eu tenho que ter em uma contestação? Primeiro cuidado, contrato tem mais de 3 anos, tem prescrição parcial. Primeira coisa. Então, o que é que você vai extrair daquele monte de história que é contado para ti na prova da OAB? A data da ação e o período do contrato, admissão e extinção do contrato. Por quê? Você precisa ver de cara se você não tem uma prescrição total e uma prescrição parcial. Arguiu prescrição total, argue também a parcial. As preliminares do 301, tu só vais enxergar depois que tu dissecares cada um dos pedidos. Como é que a gente contesta pedido? Aí vem a fórmula da contestação. Na estrutura dela, eu vou ter o endereçamento, a qualificação, o resumo da demanda, preliminares, por exemplo, de inépcia, de perempção, depois prescrição e depois mérito. No mérito, tu tens que perguntar assim para ti, ó, o que pede e por que pede. O que pede e por que pede. Quando você fecha isso, isso é o teu foco. O que ele pede? Isso. Por que ele pede? Por isso. Tu vais encontrar na lei, na súmula, na OJ, argumento contrário àquele pedido. Então você vai fazer a cola do que está na prova, do que pede, porque pede, e na sequência você vai fazer a cola do que está nas fontes, para poder contra-argumentar o pedido. Sempre tenta ver se ele tem o direito de ter aquele pedido. Se der para negar, tu tens que usar a tese da negação. Às vezes não dá para negar, então tu vais ter que usar a tese da inversão. Tu vais ter que alegar um fato impeditivo. Que tese tu vais usar? Não sei, vai depender da análise, da dissecação de cada um dos pedidos. Por isso é imprescindível que eu saiba o que ele pede e por que ele pede. O que ele pede é isso, porque ele pede, por isso vou procurar uma lei, uma súmula OJ que diga que ele não tem direito àquele pedido. Não faça escolhas de fontes em nenhuma peça, nem inicial, nem contestação e nem qualquer peça que cair para ti na hora da prova. Escolha de fonte jamais. Encontrou N fontes, coloque N fontes, tá? O teu argumento deve ser um plágio dessas fontes encontradas. Tu precisa, obviamente, fazer uma seleção das fontes e organizá-las para que a tua redação tenha uma sequência lógica. Na contestação também tem protesto por provas. E quando tu fores encerrar a contestação, não esquece de pedir, se tu lá em cima falaste de preliminar, tu tens que pedir de acolhimento, o acolhimento da preliminar. Se lá em cima tu falaste de prescrição, tu tens que pedir a declaração de prescrição. Então, vai pedir, diante de todo exposto, requer o acolhimento das preliminares arguídas, a declaração de prescrição total ou parcial e a improcedência da ação. Então, tu vais encerrar conforme o que tu escreveste para cima. Não tem valor de causa, então só vai te sobrar fazer, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado. Ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos.